Boa tarde a todos. Bem-vindo à CIPAT 2020 da CIPA da Administração Central. Eu me chamo Adriana, sou vice-presidente da CIPA e, em nome de todos os membros, gostaria de agradecer à Superintendência do Centro Paula Souza, à Unidade de Recursos Humanos, ao Núcleo de Promoção de Saúde Ocupacional, o NPCO, que auxiliou na organização do evento. A todo o suporte técnico dos professores Fagner Gustavo Fortunato, ao professor Edson Costa, à professora Karen dos Reis e ao Ismael, aos nossos convidados, que aceitaram o nosso convite para participar desse evento. E a todos os participantes que estão presentes aqui hoje para nos prestigiar. O nosso muito obrigado. Para iniciar essa programação, nós contamos com a presença de dois convidados hoje, que é o Caio Araújo Conceição, formado na Escola Superior de Bombeiros de São Paulo, com a função no comando de resgate do Corpo de Bombeiro. Aí nós vamos conversar um pouquinho a respeito sobre segurança do trabalho em home office, e também contamos com a participação do professor Rodrigo Eduardo Borges Félix, ele é professor de enfermagem da ETEC de Araçatuba. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema de IST e AIDS. Então, nós vamos começar a nossa primeira palestra falando sobre segurança do trabalho em home office. Vamos passar um vídeo e depois a gente volta com uma rodada de perguntas e respostas para estar interagindo um pouquinho com o nosso participante. Então, Bom dia a todos, eu me chamo Caio Araújo e hoje, a convite, estou aqui para dar uma aula para vocês que fala sobre problemas que podemos ter em casa durante home office. E vou chamá-lo então de acidentes domésticos, ok? Vamos falar sobre os acidentes domésticos que acontecem durante o nosso trabalho. Vamos à nossa aula. Na nossa aula nós iremos destacar dois aspectos principais, que é o que? Acidentes com bebês, crianças e recém-nascidos, acidentes com idosos, e os acidentes principais que podemos ter em casa. E quando nós falamos de acidentes, a coisa mais importante que nós podemos fazer é a prevenção. Prevenção a acidentes. Vamos dar dicas do que fazer para evitá-los. Bem, falando agora sobre acidente com crianças, nós iremos passar rapidamente, devido ao nosso tempo de aula, sobre os principais acidentes que acontecem envolvendo crianças. O primeiro deles é o afogamento. Uma criança precisa de 2 centímetros de água para se afogar. Então, fiquem espertos com banheiras na hora do banho, baldes de água no quintal, que seja um pouquinho de água, vasos sanitários e qualquer afim que se pareça com isso. E a criança curiosa, ela entra, vira, cai dentro de um balde desse, e aí, rapidamente, ela pode vir a óbito devido ao afogamento. Ok? Queimaduras acontecem muito com crianças. Queimaduras principalmente por alimentos. Então, se a criança ali, ela ingere uma mamadeira quente, ela pode queimar as vias aéreas dela. Se essa criança, ela come um alimento muito quente, ela pode queimar as vias aéreas dela. Vias aéreas é boca e nariz, que é onde você inspira oxigênio, que vai para o pulmão, que ajuda em toda a oxigenação do sangue. E também tem outros tipos de queimaduras, por exemplo, banho, certo? Você põe ela no banho, e esse banho está muito quente, você pode acabar fazendo uma queimadura de pele dela. E queimaduras em geral, você deixa uma panela quente que você já usou ali, perto da ponta do balcão, ela vai, põe a mão e se queima. Fogo, chamas no fogão ligada, aí você vai no banheiro, qualquer outra coisa, vê sua novela lá, e a criança mete a mão. Novela não, série, já série. Vai ver sua série, a criança está dando um rolê pela casa, põe a mão dentro do fogo, nas chamas, no objeto quente e acaba fazendo acaba se queimando, causando uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau. Então, fiquem atentos com isso. Nós devemos fazer uma restrição de acessos, ok? Então, quando você tem filho em casa, sua casa tem que ser adaptada para essa criança. Nós vamos falar isso futuramente para idosos, que é a mesma coisa. Então, fazer essa restrição de acessos é o seguinte. Por exemplo, armário de medicamento, onde que fica? Fica em lugar baixo ou lugar alto?
preferência em lugar alto, onde a criança não tem nenhum tipo de acesso. Porque se ela ingere qualquer medicamento ali forte, você pode causar um grande problema para ela, né? Se você deixa ela num armário abaixo, né, armário baixo, use uma trava de segurança. Só que aquilo lá, crianças são pouco inteligentes, né, e elas aprendem. Ela estiver abrindo uma vez, ela vai lá repetir seu movimento. Então, faça uma trava boa de segurança, para que ela não consiga abrir. Né? Mesma coisa com lâminas. Você é um colecionador de facas, ou a sua cozinha. Você vai deixar o faqueiro na gaveta mais alta ou na mais baixa? Na mais baixa ela tem um acesso melhor. Deixa na mais alta, por exemplo, para dificultar, ok? E se ela tem acesso de qualquer jeito, trava de segurança também. Saco plásticos. Saco plásticos, tanto sacos de compras, quanto sacos de lixo, quanto sacos de produtos que você comprou. Aí você deixa o saco ali no canto, dessa criança vem e engole o saco e o saco causa uma obstrução de vias aéreas. A gente vai ver isso já já. Ou ela coloca o saco na cabeça, se prende, se amarra, aí ela não tem coordenação e noção suficiente para colocar e retirar. Então, são acidentes que acontecem e causam asfixia da criança. E vou deixar um adendo bem grande a carregadores. Carregadores sem o celular, estando na tomada, eles continuam transmitindo energia. Foram feitos testes já que sai energia na ponta lá, sem estar o celular conectado no celular. E acontece muito de choques de criança, porque daí você pega um carregador paralelo, onde o índice é muito maior, não que o original da fabricante não aconteça, mas os paralelos geralmente o índice é muito maior. A criança põe na boca, ela pode levar uma descarga elétrica. Ah, mas será que é tudo isso? Sim, porque se um carregador desse consegue causar uma explosão de um celular, isso acontece de verdade, causando fogo em residência, que são coisas que eu já atendi, ocorre desse jeito, o celular em cima da cama, carregando, explodiu, ou deu uma descarga muito forte de elétrica, iniciou uma chama na cama, tomou a casa inteira, todo mundo perdeu a casa, a família perde a casa, por causa de um detalhezinho desse. Imagina um carregador que está propenso a descargas grandes e fora do estabelecido pelo Inmetro, por exemplo, na boca de uma criança. Pode causar um choque, e esse choque pode causar um acidente fatal até para ela. Então, fique esperto com isso, que toda casa tem uns 2, 3 carregadores aí, né? Pelo menos. Quedas é o que mais acontece, né? A criança, principalmente para a criança que ela é sem coordenação, sem noção, deixa um lugar alto, ela vai de cara pular lá do lugar alto que ela deixou, do trocador, numa mesa. Então, redobrar a atenção com isso, né? E ela sempre também gosta de escalar, né? Crianças escalam. Então, se você tem cadeiras onde ela já consegue movimentar, redobre a atenção, porque ela pode encostar a cadeira numa bancada, numa mesa, qualquer lugar, numa janela, vai se trepando, quando vê, ela já está num lugar muito mais alto, onde ela se solta, escorrega, cai, causando lesões graves na cabeça, fraturando membros, né? Braço, perna e tudo mais. Fiquem atentos com isso. E o engasgo, que é conhecido como ovácea, obstrução de vias aéreas. A obstrução de vias aéreas, já falei que vias aéreas é o quê? O que você inspira pela boca ou pelo nariz. Uma obstrução de vias aéreas, existem 2 tipos delas. Obstrução total ou obstrução parcial. A obstrução parcial é aquela que, de repente, ela está chupando uma balinha, que acontece com adulto também. Essa bala, ela para, a pessoa acaba engolindo, essa bala para aqui no meio da garganta, nas vias aéreas, ok? Só que a pessoa consegue respirar, mas com muita dificuldade. O que devemos fazer nesse momento? Incentivar que a pessoa respire devagar e calmamente e corre para o hospital, certo? Obstrução total de vias aéreas é quando ela come alguma carne, comida, brinquedo, e ela engole, trava e não consegue respirar. Então você já está à beira de uma parada respiratória. Se você não conseguir expelir aquele objeto estranho, aquele corpo estranho da garganta da criança, ela entra em parada respiratória. E o próximo passo depois da parada respiratória é a parada cardiorrespiratória, que é extremamente crítico quando chega nessa hora, certo? Então aqui, geralmente quando a criança é muito pequenininha, um RN ali, recém-nascida, ela pode sofrer uma ovácea por meios líquidos, né?
A mãe deu de mamar para ela, depois ela para dormir. Ninguém nem percebe, ela entra em óbito. Por quê? Porque se engasgou, ficou com o leite ali, não conseguiu respirar e entra em óbito. Então, tem que tomar os devidos cuidados, né? Geralmente com um meio líquido, então, se você chegar e fazer uma manobra simples, que é essa que eu vou mostrar na tela aqui, na esquerda, você pode ver que é uma manobra que se você pegar a criança, colocar ela deitada sobre seus braços, assim como está na imagem, deixar a cabeça dela abaixo do nível da cintura, dar uns tapinhas entre as escápulas, ela vai poder expelir esse líquido. Se ela não é líquido que ela tem aí, é algum objeto ou comida, você pode tentar pinçar esse objeto e comida. Só que quando eu falo pinçar, você tem que pinçar com os dedos. Nunca pinçar com uma pinça ou com outro objeto que não seja dedo. Por quê? A criança ela não tem a formação do palato duro. O palato duro é o céu da boca. Se você pôr a língua no seu céu da boca, ele começa duro e lá no fundo para de ficar duro, que é o palato duro e o palato mole. A criança não tem a formação do palato duro. Então, quando você insere um objeto na boca dela, causar um agravamento na lesão, certo? Então, consegue pinçar com o dedo? Ok. Você retira o corpo estranho. Não consegue pinçar com o dedo? Aí você faz essa manobra que está na imagem. Dá alguns tapas nas costas dela. Não expelindo esse objeto, você põe ela de volta na posição olhando para você, dentro da figura da direita. Olha, se o objeto está saindo, não está saindo, ficou fácil, consegue pinçar agora ou não. Não conseguindo pinçar ainda, você retoma o movimento anterior, vira ela de barriga para baixo, continua dando as tapas nas costas. Se não saiu o objeto, aí você vai ter que pegar essa criança e conduzir para um hospital sem parar de fazer essa manobra. Na hora que você virar ela para verificar se ela expeliu o objeto, se está fácil para pegar, você tem que olhar também se ela está com o coração batendo. Aonde você vê? São os pontos de pressão. Pontos de pressão aqui braquial, que é praticamente aqui na altura do bíceps, um pouco mais para baixo do subaco, né? Ali tem um ponto de pressão, onde você põe o dedo e você consegue sentir um pulso. Verificou que tem pulso? Continua na massagem para deixar expelir. Se a criança não tem pulso, ela entra numa parada cardiorrespiratória. Aí você tem que virar ela para cima, assim como está na figura 2 aí, na figura da direita. Aí você vai ter que visualizar uma linha imaginária entre um mamilo e outro, faz uma linha imaginária neles, usando 2 dedos apenas, você coloca no meio do peito, em cima dessa linha imaginária, e começa a oprimir o tórax dela. Uns 2 centímetros de compressão, ok? Essa criança não muito forte, para não quebrar os arcos costais dela, e vai fazendo essa massagem, até chegar no hospital ou até chegar no socorro. Agora vamos falar sobre acidentes de idosos. Então, acidentes com idosos não foge muito do cronograma. São quedas. Os principais fatores de queda de idosos são aí tapetes. Então, tira os tapetes de casa, porque ele escorrega, enrosca o pé, enrosca o chinelo, enrosca a pantufa e cai. Fios elétricos, notebook com a linha puxada ali, porque você está fazendo home office, e essa linha fica cruzando o corredor, o idoso pode passar, tropeçar e cair, né? Por isso que nós temos que deixar sempre pensar e adaptar, como eu falei anteriormente, adaptar nossa casa para idoso. Por exemplo, a cadeiras. As cadeiras têm que ter apoio de costas. Se você não põe apoio de costas, o idoso ele fica mais solto e pode vir a cair, que é o que acontece. Então, a cadeira que o idoso usa, coloca uma cadeira com apoio nas costas para ela conseguir ficar mais firme, ok? Agora vamos para a segurança, como eu falei, casa adaptada. Então, numa casa onde tem idoso, você tem que ter barras de apoio, que são corrimãos pela casa, no banheiro. Os objetos de acesso têm que estar em fácil acesso, ok? Não vai deixar o objeto que o idoso usa na gaveta de baixo, que daí ele vai descer, vai causar uma dor, pode causar um desconforto, uma queda de pressão, uma queda, ok? Ou muito alto, onde ela vai inventar de usar um banquinho, daí esse idoso vai subir alguma coisa para alcançar algum objeto, aí acontece as quedas também, ou algo pior. Então, cuidado. Acessibilidade para o idoso. E um banheiro adaptado. Metade dos casos de queda de idoso é no banheiro. Tem que ter barras para o idoso se escorar. Lembrando que quando ele vai fazer o número 2, ele faz muita força para evacuar, aí é essa hora que acontece muito com idosos, que a pressão dela cai e ela acaba caindo.
Principais acidentes, então, que nós podemos ter em casa. Queimaduras. Ok, já falamos um pouco, né? Estou cozinhando na minha casa, o cabo da frigideira, da panela, ela vai ficar para fora ou para dentro? Você tem que pôr para dentro, porque ela estando para fora, você pode esbarrar com a barriga, você pode bater o braço, pode vir um filho correndo, pode acontecer N coisas, vai pegar em você e causar uma queimadura aí de 2º grau ou 3º grau facilmente. Então, queimaduras, fogão é onde mais apresenta problema aí. Claro, vazamento de gás acontece muito também. Você sabia que a mangueira de gás da sua residência ela tem prazo de validade? Pega então aquela mangueira transparentezinha que sai do seu botijão de gás e vai para o seu fogão. Ela tem impresso nela uma data de validade. Passando daquilo, ela resseca, ela pode não aguentar mais a pressão do gás, ela pode esquentar demais, causando ali um furo nela. Furou ela, o gás começa a escapar. Aí, se o gás escapa do lado do fogão, o que acontece? Começa a pegar fogo, aí você já tem um incêndio. Muito fogo em residência começa nas cozinhas. Tudo por causa do gás. Então, chegando na sua casa, você já está em casa, né? Verifique a validade da sua mangueira de gás. O Corpo de Bombeiros, eles têm uma ação que ele faz até essa troca, que você leva a sua velha lá, até o conjuntinho ali de regulagem de pressão, você leva o conjunto lá onde o bombeiro se reúne e está fazendo ali aquele evento, uma vez por ano, e ele te dá de graça uma nova, não precisa nem gastar. Você deixa a velha, pega a nova, coloca na sua casa e elimina problemas com vazamento de gás, coisa mais fácil. Ok? E claro, manutenção do seu fogão. Preste atenção para ver se não vai ter um vazamento indesejado nele. Próximo aqui, cortes e perfurações. Acontece muito na cozinha também. Você está lá cozinhando, está cortando lá uma cebola, tomate, sei lá, e você faz um corte no dedo. Alguns cortes são bem superficiais e outros são até amputações. Lâminas sempre bem afiadas, para você fazer menos força e para você conseguir um corte mais fácil. Passando um pouco o choque elétrico, não foge muito daquilo que eu já mencionei. A criança acessa ali uma tomada, a pessoa também pode acessar uma tomada e causar o choque elétrico. Isso é, se a tomada está exposta, prevenção é o que fala. Está com o espelho quebrado, arruma o espelhinho ali da tomada para deixar em condições, sem aquilo exposto. Às vezes você vai mexer no quadro geral, no quadro de forças, e ali pode tomar uma descarga elétrica. Então, sempre contrate eventualmente aí alguém da área para dar uma olhada para ver se você não corre risco, ok? Continuando aqui para engasgo, também acontece com adulto, idosos também, igual com criança, e engasgo a gente tem que fazer a manobra de Heimlich, que é essa imagem que eu estou pondo aí. Você vai pegar a pessoa por trás, né? Coloca o seu corpo lateralizado, as costas da pessoa, a sua mão você vai fazer isso aqui, ó. Pega a sua mão, fecha a sua mão, o dedão você deixa como se fosse um dentinho para cima, em vez de guardar ele como se fosse soco, você põe o dedão para cima. Com a outra mão você abraça essa mão aqui e aí você vai fazer o movimento de J. Aonde? No externo da pessoa. Você acha o externo da pessoa, que é na caixa torácica dela, nos ossos, ali nos arcos costais. Achou o externo, que é esse ponto médio, que é onde se une todos. Coloca então 2 dedos abaixo disso. Posiciona a ponta do seu dedão, que você deixou o dedão para cima. E faz o movimento de J, para dentro e para cima aí. Daí a pessoa vai fazer o desengasgo dela. Se a pessoa não desengasgar, ela vai para uma parada respiratória, e da parada respiratória vai para a parada cardiorrespiratória. Conforme a imagem que você está vendo na tela, nada mais é que a compressão, quando você está parado ao lado dela, faz as compressões com a sua mão, no meio do peito dela, ali no tórax, você acha o externo de novo, 2 dedos acima dessa vez, bem em cima ali do coração, coloca uma palma estendida, coloca outra mão em cima da sua mão que está com a palma estendida, e ali você solta o peso do seu corpo e vai fazendo a massagem, que é de 5 a 7 centímetros essa compressão ali, tá ok? E aí você ou espera socorro, ou você vai para o hospital, lembrando que você não pode parar essa massagem. Então, lembrando que quando você vai fazer um RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, você tem que estar no chão, tem que ser em cima de algo rígido. O chão, por exemplo. Então, se alguém da sua família está dormindo e você vê que perdeu o pulso, perdeu a respiração, você coloca ela no chão e lá você faz a massagem. E agora vamos para
os incêndios que acontecem. Incêndio acontece de tudo quanto é jeito. Tem incêndio através de vazamento de gás, que a gente falou, vaza o gás, aí tem contato ali com as chamas, aí começa a passar o fogo de um material que queima para outro material que queima, então vai se distribuindo quando vê a casa está toda tomada por incêndio, certo? E também por eletricidade, por isso que a gente já falou sobre questões elétricas. É sempre bom mandar um eletricista fazer uma avaliação da sua casa. O que fazer em fogo em residência? Primeiro, retire todas as pessoas dentro da casa, corre para fora. Lembrando que, se você consegue ver o fogo, de repente você consegue, com uma mangueira, apagar o fogo. Se você conseguir combater o princípio do fogo na residência, você talvez consiga vencer esse fogo residência. Agora, se você acorda de noite e tem já a cama do quarto do lado ali, está pegando fogo, porque deixaram uma vela, um carregador, um telefone ali carregando, tal, sei lá, e você já não tem mais controle sobre aquele fogo, o que você faz? Você sai da sua residência correndo. Ah, mas já está tudo tomado pela chama, o que eu faço? Você pega um pano molhado, úmido, tampa, coloca tampando o seu boca e nariz, né, um pano molhado, não tem como molhar, vai um pano mesmo, só para proteger sua via respiratória. Aí você vai de 4 apoios, né? Você tem que ficar o mais próximo do chão possível e sai da sua residência, porque o ar quente sobe, vai ficar na parte de cima, para você não ter nenhuma intoxicação por gases, ok? Ou se você não tem como sair mais da sua casa, você fecha a sua porta. Por incrível que pareça, você fecha a porta, se tranca no quarto lá, se você não tem o que fazer. Não deixa a porta aberta, deixa a porta fechada. Se possível, tampa os vãos da porta ali com pano, com camisa, alguma coisa do gênero, e liga e aguarda o socorro ali. E avisa que você está dentro da casa, não consegue sair. Que aí o socorro vai vir com mais viaturas e um apoio especializado só para busca e salvamento. Mora num prédio, está pegando fogo, aonde eu devo ir? Você vai para a escadaria, porque a escadaria, se o seu prédio segue as vigências e observações para ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, né, a sede do prédio, ele é como se fosse um sistema independente. Tem sempre portas corta-fogo e a ventilação é sempre aberta. Então, para a sua escadaria, da escadaria você desce até o térreo e do térreo você sai do seu apartamento. Certo? Para terminar, estamos aqui com os números de emergência. Polícia Militar, 190. Corpo de Bombeiros, 193. SAMU, 192. Guarda Municipal, 153. Defesa Civil, 199. Central de Atendimento à Mulher, 180. E Disque Denúncia, 181. Olá, Caio. Muito obrigada pela sua participação. Nós vamos dar início agora para uma rodada de perguntas e respostas que a gente recebeu aqui, tá? Com relação à palestra. Antes de responder a primeira pergunta, se você quiser se apresentar para todos, também pode ficar à vontade, tá? Deixa eu só ver qual que a gente... Tá ok, posso falar já? Pode se apresentar, pode ficar à vontade. Já fui apresentado, né? Meu nome é Caio Araújo, eu trabalho no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e eu trouxe aí essa aula, agradecer já o convite, né? Eu trouxe essa aula aí sobre problemas que podem acontecer em home office, que resumindo aí são os nossos acidentes domésticos, né? O tempo foi pouco, só 20 minutos. Primeira vez que eu fiz essa aula aí, deu 20 minutos só a primeira parte da matéria. Tive que resumir bastante. Mas agora aí, caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar aí, que na medida do possível eu tiro essa dúvida aí de todo mundo. Ok? Acho que é isso aí. Chegou uma pergunta para a gente aqui, assim, ó, com relação às bexigas, de fato é algo bem perigoso para as crianças também? Sim, a gente vai fazer o engasgo da criança, né, do RM, do bebê ou da criança. Bexiga, ela pode engolir, né? E como a bexiga ela é meio emborrachada, claro, ela cria maior atrito
Então, quando é mais fácil dela ficar presa nas vias aéreas, como eu falei. Então, sim, uma bexiga pode causar uma obstrução de vias aéreas e causar engasgo na pessoa. No entanto, a bexiga ela é mais comprida, né? Talvez seja fácil de tirar, fazer o pinçamento, né, com os dedos, como foi explicado, mas o procedimento com bexiga ou com outro objeto é o mesmo que foi passado, né? Então, sim, a bexiga também tem que ficar esperta e tem, na hora de deixar no meio dos brinquedos da criança. Uma bexiga cheia não tem problema, nem tanto a criança estoura a bexiga e fica ali com um pedaço da bexiga ou ela murcha, né? E pode causar o engasgo dela, sim. Ok, Adriana. Como identificar a validade dos tubos e conexões de gases em casa? Nas nossas residências aí do fogão, né? Tem aquela mangueira, normalmente ela é aquela transparente com faixas amarelas, né? Você pode ter até mais de uma mangueira. O local certo de deixar o P13, né, o botijão de gás, é do lado externo da residência. Então, normalmente, no sistema correto, ele estaria do lado externo. Então, do botijão até um fio de cobre, teria aí uma mangueira. O fio de cobre leva para dentro da residência, até a saída do forno do fogão. E ali teria outro tubo, né? Outra mangueira, transparente amarela com os códigos. Se você olhar nessas mangueiras ali, ela tem digitado em preto a data de validade dela. Então, você olha lá, normalmente são 3 anos. Pode acontecer de ser uma melhorzinha de 5 anos, tem algumas de alumínio também, né? Essas alumínios também tem prazo de validade, no entanto, é bem maior. Daí você verifica com o fornecedor ou vendedor do produto para você. Ok, Adriana? Tá. Nós vamos para a terceira pergunta, terceira e última, tá? Aí, assim, você também pode fazer suas considerações finais. Desde já, nós já queremos agradecer a sua participação, tá? Eu vou estar passando para a última pergunta aqui. Em que caso deve apertar a língua e forçar e expelir o vômito, além de veneno ou substâncias que não deveriam ter sido ingeridas? Substâncias ingeridas, todo o frasco que é produzido e colocado à venda, ele tem as indicações dele no verso. Aquele rótulo tem que ser lido, porque você pode forçar o vômito em alguns casos, em outros você não pode ingerir água, em outros você deve ingerir água. Então você tem que ver o rótulo, o que está especificado no rótulo, como que se pode tratar. Porque de repente você bebe água e a água ela reage, né, com o produto que você ingeriu. Então você tem que sempre olhar o rótulo. Mas você pode ou forçar um vômito, dependendo do produto, ou ingerir bastante líquido para fazer uma diluição, vamos usar essa palavra, né? Para tentar deixar aquele produto menos incisivo ali na ação dele dentro do corpo. Mas lembrando, o rótulo do produto, ele tem que ser lido e tem que ser seguida aquela indicação. E claro que, feito as manobras ali iniciais recomendadas no rótulo do produto, você desloca para o hospital, porque no hospital que ela vai receber os medicamentos devidos e indicados para o ocorrido. Ok? Ok, Adriana. Caio, muito obrigada, tá? Mais uma vez, obrigada pela sua participação na nossa CIPAT, né? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Enfim, foi muito válido as informações que você passou aqui para todos, né? A gente gostaria de agradecer em nome do Centro Paula Souza, tá bom? Pessoal, lembrando que, assim, a todas as perguntas que a gente foi recebendo aqui no nosso chat, não deu para responder todas pelo tempo, né? Que a gente já vai dar início a outra palestra, mas as perguntas que foram passadas e não foram respondidas pelo Caio aqui no dia de hoje, vocês podem estar acessando o site lá do Centro Paula Souza, que vai ter várias perguntas que o Caio vai se dispor a estar respondendo para a gente lá, tá bom? Peço que preencham a lista de presença, assim como também a avaliação sobre esse evento, tá ok? Nós vamos dar início agora
ao vídeo do professor Rodrigo Eduardo Félix, tá? Que é a respeito de IST e AIDS. E logo a gente volta também com uma rodada de perguntas e respostas. Tá ok? Vamos ao vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Pessoal, prazer. Sou o professor Rodrigo Félix, da ETEC de Araçatuba. Vou estar aí com vocês participando da CIPAT, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, o tema de hoje é AIDS e DST. A gente percebe que é difícil levar essas informações e, ao mesmo tempo, precisamos levar essas informações. Porque se a gente for ver, se conversarmos aí com os professores, quanto do ensino médio, quanto do curso técnico, o que nós percebemos normalmente? Sempre tem, né, um aluno que no decorrer ali dos estudos, que acabou sem estar programado, por exemplo, aí, uma gravidez, né? Não estava ali na sua programação, muitas vezes teve que parar o curso, porque essa gravidez. Então, né, sempre a prioridade é a vida. E é o que a gente fala, né? A gente sempre procura abordar por que esse tabu. Porque normalmente é muito difícil nós levarmos isso para a sala de aula. Essas informações que os jovens hoje, a maioria precisa, né? Explicar para ele como é que usa a camisinha, quais os métodos que ele tem de prevenção para a gravidez e, principalmente, para as doenças. Porque se nós formos parar para pensar, esse é o grande problema, né? Porque o que acontece de uma forma geral? Uma grande preocupação. A maioria dos jovens hoje, eles estão preocupados, não é com as doenças, né? E sim com a gravidez. Então a gente fala, isso é muito preocupante, né? Porque de uma forma geral a gente percebe o quê? Que o jovem ele quer uma prevenção para ele não engravidar a sua parceira. A grande preocupação que nós percebemos. Primeiramente, quando vai se comprar uma camisinha, tem que olhar lá o selo do Inmetro, né? Ver se ela foi certificada, está aprovada, está tudo conforme a lei permite, a validade. Então, temos que passar essas informações, porque o jovem, se ele não tem essa informação, eu vou estar debatendo aí com vocês no decorrer os problemas que acontecem, né? A falta de informação e só aquela pesquisa no Google é o grande problema, né? Que se a gente parar uma grande porcentagem, seja os jovens, seja os adultos, né? Por exemplo, fez uma relação ali, não usou preservativo, né? Não usou a segurança que precisava. O que a gente repara muitas vezes? Que o jovem ali, ele vai pesquisar na internet quais os sintomas da gravidez, né? A insegurança que ele tem, por quê? Porque ele não tem informação. Sempre ter parceiras fixas, isso também não significa que você está livre de pegar uma doença, né? Alguma doença sexualmente transmissível. Não é que, aí é o que a gente sempre explica para a turma, não é que o namorada, pulou a cerca, fez coisa errada. Não. A própria relação mesmo, o próprio local que ocorre o ato, o que acontece? Por exemplo, ali a vagina da mulher, né? A mulher acabou o quê? Urinando. E quando ela acabou urinando, ali tem o quê? Bactérias. Então pode ocorrer realmente uma infecção. Não é para o homem, para a mulher ficar nervoso, surgiu um probleminha aqui pela relação e foi, né? Está sujeito. E outra dificuldade que nós também percebemos, que é que muitos casais, normalmente, o homem não usa a camisinha e a mulher usa o anticoncepcional, né? Então, fala assim, o correto, mesmo a mulher tomando o anticoncepcional, o homem também usar a camisinha. Nunca deixar de usar, né? Porque é uma segurança mais que tem para evitar alguns tipos de doenças. Então, a gente sempre procura debater, levar essas informações. Por exemplo, se eu parar e perguntar para vocês, né? Quem sabe usar a camisinha feminina? É muito comum o pessoal falar, eu nunca nem vi, né? Eu sei que existe, mas tem uma grande dificuldade. E aí é o que eu falo, na escola não aprende. Pessoal, vale lembrar, não é que estamos estimulando jovens, né, a fazer sexo cada vez mais cedo.
O que a gente procura abordar, o que é? Quando nós abrimos o jornal, o que nós percebemos? Os jovens cada vez, né, as mulheres aí grávidas cada vez mais cedo. Então, assim, tudo indica que a relação, infelizmente, está cada vez mais cedo, 14, 15 anos. Então, assim, a informação tem que ter, né? Porque muitas vezes, quando você conversa lá no ensino médio, a gente começa a perceber que os jovens estão ali preocupados não engravidar a menina, né? E aí o que eu falo, eu só me preocupo ali de não engravidar. Pessoal, a gente tem que pôr isso na cabeça, é sério. Primeira coisa que nós temos que nos preocupar são as doenças, né? Se a parceira ali engravidar, é uma vida que surgiu, tem mais é que comemorar, né? Claro que a preocupação, se de repente, nessa crise, por exemplo, o jovem também não trabalha, né? Vai ter uma dificuldade, mas a gente percebe que o grande medo dele é a gravidez, e não as doenças, que pode até levar mesmo o casal, à morte. E nós temos o quê? Dar um jeito de levar a informação, né? Porque os jovens têm dúvidas, têm receio de perguntar. Tem programas na televisão que fala, né? Um amigo meu tem uma dúvida, né? Que pediu para perguntar aqui para você, em altas horas. E é interessante, né? O pessoal dá até risada e muitas vezes dá a entender que é aquela própria pessoa. Então, é o que eu falo, o jovem ele tem dúvidas. Só que, normalmente, esse receio de perguntar ali no meio dos colegas e tudo mais, o que leva? A pessoa pesquisar na internet. E nessa internet, é o que eu falo, ela é boa? Sim, claro. Muitas vezes, muito conteúdo nós mesmos, né? O que precisamos, encontramos aqui. Mas, às vezes, precisamos ali de algumas informações que é um especialista que vai lhe passar, né? Então, quando a gente brinca, o bom é os dois se precaver, é capaz, de repente, né, a mulher aprender como é que põe a camisinha feminina e usar a feminina, e o homem usar a camisinha, né, masculina. E a gente fala, aí também não pode, né? Porque ali, os dois materiais ao mesmo tempo, não dá. E aí, quer dizer, tem até o risco, por exemplo, da camisinha sair, fica mais propício dentro da vagina da mulher, ficar lá dentro e, de repente, precisar até de um meio cirúrgico. Então, o que eu falo, quando é os dois se precaver, então, por exemplo, se a menina tomar anticoncepcional, né, o menino usa a camisinha. Se a menina usar a camisinha feminina, no caso, o menino não precisa usar a camisinha masculina, né? E aí, é o que eu falo, está para surgir, está numa fase final já, o anticoncepcional masculino, né? Que é para evitar a gravidez. Por mais que tenha a vacina da HPV, né? Então, a gente percebe assim, como pôr na cabeça dos jovens, dos adultos também, né? Que a doença é mais preocupante do que a gravidez. Então, eu falo assim, como estamos nessa semana interna, né, da prevenção de acidentes, não deixar esse acidente acontecer, né? É para nós pensarmos assim, o que eu posso levar para o aluno? A informação do que eles precisam. O meio do quê? O meio da prevenção, né? De uma forma geral, tirar essas dúvidas e de qual maneira trabalhar. Aí é o que eu falo, dar sempre uma ideia, por exemplo, um papel para cada um. E todo mundo fala, pessoal, todo mundo vai colocar o papel aqui, tendo dúvida ou não, todo mundo vai pôr. Por quê? Quando põe dentro de uma caixa, a pessoa não se expõe, né? Então, ela escreve a dúvida dela lá, numa palestra, por exemplo, e o pessoal vai analisar ali quais as dúvidas que vão surgir. E aí, realmente, né, vai olhar ali alguma, vamos... Muitas vezes, essa pessoa não ia ter coragem de perguntar. E quando é uma maneira sigilosa, a pessoa ela acaba se expondo, né? Então, a gente percebe que isso aí são ideias que nós temos que levar, né, para as ETEC as informações. Para cada ETEC é de um jeito. O exemplo que eu dou, eu atuo aí aproximadamente hoje em 4, 5 ETECs, né? E eu percebo que principalmente onde tem enfermagem, nas ETECs tem o quê? No corredor ali, fica uma caixinha, né? E fica as camisinhas. Não tem brincadeira. Você vê que ali quem passa precisa num canto meio que reservado, né? E ninguém não fica pegando, enchendo, brincando. Então fica de uma maneira o quê? No começo, quando põe, muitos devem estranhar. Fala assim, nossa, né? Camisinha na escola aqui, porque à noite é enfermagem e de dia é o ensino médio. Super normal. Já está lá aproximadamente uns 3, 4 anos. E a gente percebe o quê? Não tem brincadeira com os alunos. A gente percebe que de vez em quando acaba,
Aí a coordenadora vai lá, estoca, deixa tudo certinho e tudo mais. E é uma maneira do quê? Dos alunos, né, evitarem uma intercorrência aí, né, no meio da perder o curso, ter que trancar, porque a partir do momento que surge uma gravidez tudo muda, né? Então a gente percebe o quê? Não é que estamos incentivando, estamos o quê? Orientando, né, dando as informações e cuidando principalmente da saúde, né, de geral da nossa instituição. Então eu falo assim, as dúvidas surgem, não tem jeito. São coisas que nós temos que parar para pensar como abordar esses assuntos e como é o quê? Interessante, né? Eles saberem, e temos que ser o quê? Detalhistas. Quando vamos começar um assunto, nós temos que começar o quê? Bem da base, né? Porque às vezes a pessoa tem até receio de perguntar, fala, a metade já sabe o que é isso. Eu não vou perguntar, senão parece que eu sou sem informação nenhuma. E a pessoa leva aquela informação. Então, normalmente, o que a gente procura? Já procurar falar os mínimos detalhes, né? Para todo mundo já entender e começar, nossa, que interessante, isso eu não sabia, certo? Pessoal, hoje, né, finalizo por aqui. Agradeço a participação, né? Quem sabe aí participar de uma outra CIPAT. Gosto muito dessa área, primeiros socorros, atuei muito tempo já em palestras, né? Comecei como guarda-vidas, né, do SESI, e nós fazíamos muito trabalho, principalmente aí da área de primeiros socorros, né, com os jovens ali, de vítima de convulsão, fratura, e se caso vocês também precisarem, estou aqui à disposição, tá? Agradeço pelo convite, pessoal, muito obrigado a todos, ficam todos com Deus, e até uma próxima. Um forte abraço, galera. Olá, professor Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa CIPAT, né? A gente vai abrir agora uma rodada de perguntas e respostas que foi chegando assim aqui para a gente, tá? Para a gente estar interagindo com os participantes e tirando algumas dúvidas. Lembrando, pessoal, que não é todas as perguntas que o Rodrigo vai poder estar respondendo, mas que vai estar disponível lá no site do Centro Paula Souza. Então é só acessar o site lá, que a maioria das perguntas que a gente recebeu aqui no nosso chat vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Aí vamos para a primeira pergunta aqui, ó. Partindo da realidade de aulas online, como podemos aproveitar os recursos digitais para tomar o trabalho e a abordagem sobre IST mais efetiva? Boa tarde a todos. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite, né? E interessante, né? Nessa atualidade, nessas grandes mudanças que teve, um lado positivo que aconteceu, né? Como trabalhar essas atividades remotas, né? Então, a gente começa a perceber, por exemplo, até vi no Centro Paula Souza lá divulgando as páginas, do Setembro Amarelo, né? Então, é o exemplo que eu dou para podermos começar a fazer um trabalho pela rede social mesmo, né? Através de vídeos na plataforma, infecções sexualmente transmissíveis, né? Passado de uma maneira para a sala, para eles realizarem um trabalho, né? Coletivo ali com a sala, e aí divulgar os métodos de prevenção, né? Normalmente aquilo que tem dúvida. E o que é legal? Esse trabalho em grupo, os alunos ali trabalhando, eles vão o quê? Não vai ser um trabalho que vai ficar só ali na ETEC, né? Vai ser um trabalho pela plataforma aqui, você acaba disponibilizando para o mundo praticamente, né? Que todos começam a compartilhar, olha que legal, meu amigo, olha que legal, eu estou no vídeo. E muitas dúvidas, o pessoal vai começando a assistir, e aí quando chega com uma notícia nova, né, acompanhando aí no caso mesmo as infecções sexualmente transmissíveis, muitos vão começar a acompanhar e tentar o quê? Levar uma novidade nesse trabalho, né? Então é legal que divulga a ETEC, divulga o curso, né, que está fazendo aquele trabalho. Então, é legal quando falamos dessas atividades remotas, porque são disso, né? Temos que aproveitar essa oportunidade. E é o que eu falo para os alunos. Por exemplo, eles fizeram um trabalho aí do Setembro Amarelo, que, graças a Deus, teve uma grande repercussão, né? E aí, em dezembro, vamos ter o quê? O Dezembro Vermelho, né? Que é a campanha para AIDS, né? Para a prevenção da AIDS. Por que já não começamos a pensar isso para fazer um excelente trabalho de divulgação, né?
Sabemos aí que temos algumas barreiras, porém, temos esses benefícios da tecnologia. Ok, Adriana? Obrigada, professor. Chegou mais uma aqui para a gente, ó. Para você falar um pouquinho a respeito da importância da vacina de HPV, tanto em meninos quanto em meninas. Correto. Aí as vacinas, né? Tem as idades específicas do calendário, né? Agora, logo quando se começou, era primeiramente só no particular. Hoje, você pode procurar aí uma unidade básica de saúde para estar o quê? Fazendo essas vacinas. Vai ter vai evitar essas doenças sexualmente transmissíveis. Porém, pessoal, é o que eu sempre falo, a orientação é tudo, né? Não é porque você tomou a vacina que você vai estimular, falar agora já estou livre para fazer, né, relações. Não, isso é uma precaução para evitar algumas doenças. Ok, Renata? Desculpa, ok, Adriana? Professor, a gente vai fazer a última pergunta agora, tá? Lembrando que você pode responder e já fazer suas considerações finais. Tá? Pessoal, não esqueçam de preencher a lista de presença e também tem a avaliação, tá? Se vocês quiserem estar preenchendo para a gente, também é de extrema importância a respeito desse evento, tá ok? Aí vou fazer a última pergunta aqui, ó. Quais são as informações que causam mais curiosidades nos estudantes quando esse tema é abordado? Bom, é que nós normalmente reparamos, né? Pela aquela vergonha de fazer as perguntas, né? Então a gente repara que eles têm um receio. Porém, quando começamos a entrar no assunto, às vezes, por exemplo, será que se eu emprestar minha toalha para minha namorada, né, eu corro risco de engravidar ela? Será que se eu, de repente, cumprimentar uma pessoa que tem alguma doença, né, soro positivo, de dar um beijo no rosto, né, de dar um abraço, será que eu corro esse risco? Então a gente começa a perceber que várias dúvidas, né, e o jovem começa a prestar atenção, né? Por exemplo, ali quando eu dei o exemplo da camisinha, né, do uso, às vezes nós acompanhamos aí, que a televisão mostra, né, da forma oral, eles falam, será que pode? Será que não pode? E aí eles ficam curiosos, né? E é a hora que a gente fala, ó, corre o risco de rasgar, né? Corre o risco ali de ter um furinho. E aí, quer dizer, a partir do momento que tem um furo, ela pode rasgar, às vezes até no ato da relação, tem o perigo ali de a pessoa engravidar, pegar uma doença, porque a partir do momento que estoura, você não está mais protegido, né? Então a gente começa a perceber, quando entramos nesses assuntos, por incrível que pareça, a sala fica quieta, né? Aí nesse momento ninguém fala nada, todo mundo ali participa, porque é aquelas dúvidas que muita gente, né, tem, mas não tem coragem de falar. E aí acontece também alguns cuidados, né? Às vezes, por uma falha ali por exemplo, na hora de pôr a camisinha, não tirou o ar certo, né? Aquela pontinha da camisinha, na hora do ato, pode acontecer de estourar e aquela pontinha ficar onde? Dentro da vagina da mulher, né? Aí a hora que a gente explica, toda vez, por exemplo, ali num período aí de 48 horas que ela vai urinar, reparar se saiu aquela pontinha da camisinha. Por quê? Pode ocorrer uma infecção, né? Pode ter alguns agravos. Então a gente começa a perceber que esses detalhinhos, a sala acaba o quê? Realmente falando, nossa, eu nunca vi isso num livro falando, né? Eu nunca vi aonde que eu vi assim no livro da biblioteca, na internet. E normalmente onde que a gente descobre isso? Aqui, através de palestras, né? Fazendo ali divulgações de coisas que a gente não vê escrito. E sim do que, por exemplo, profissionais aí da área que trabalham nas unidades básicas de saúde, que fazem essas campanhas, são relatos que, por exemplo, os pacientes lá procuram, né? E acabam relatando. Aí o que é legal? A gente multiplicar essas ocorrências, né? Porque é interessante levar para os nossos jovens. Ok, Adriana, desculpa. Vamos para a última pergunta, professor. Muitos alunos perguntam a respeito da pílula do dia seguinte.
É o que a gente fala, né? A pílula do dia seguinte é uma questão de último caso, que nós temos que pensar assim, é como se fosse um anabolizante, né? Em questão dos hormônios da mulher, acaba tendo uma grande alteração. E se ela tomar toda vez, por exemplo, toda vez eu vou ter relação, não vou me precaver, né? Não vou ter as seguranças, porque depois eu vou e tomo a pílula do dia seguinte. Isso, pro organismo da mulher, né? Acaba sendo o quê? Uma bomba, né? E a longo prazo sujeita o quê? Algumas doenças a surgir por questão disso. Então a gente fala, é melhor procurar uma ginecologista, né? Tomar o anticoncepcional, o seu parceiro orientar de usar a camisinha para ela mesmo não prejudicar a sua saúde, né? Pensando o quê? A longo prazo. Pode ser que hoje, amanhã, ela não sinta diferença. Normalmente, vocês podem perguntar para as mulheres que já tomaram, um exemplo que eu dou, né? Quando toma, a menstruação atrasa, desregula. Então, assim, nessa parte hormonal, tem uma grande transformação. Então, a hora que a gente fala, pessoal, cuidado, procurem sempre o médico com antecedência antes de começarem a ter relações, para não sair tomando aquilo que vocês veem que realmente, né, previne ali a gravidez, porém, para a sua saúde, faz um mal tremendo. Ok, Adriana? Muito obrigada, professor. Se você quiser, pode estar à vontade para estar fazendo as suas considerações finais, tá? Obrigada pela sua participação, por esse conteúdo que foi de extrema valia para nós, tá? Eu que agradeço pelo convite, né, pelo Centro Paula Souza. Após que nesse momento todos aí da ETEC Araçatuba estão assistindo. E desculpa, né, o nervoso, porque a gente acaba aí saindo da zona de conforto, né? Estamos acostumados com sala de aula, o nosso ambiente, e nesse momento tudo novo, né? Tudo uma transformação, conhecendo pessoas novas, graças a Deus tendo essa oportunidade, né? Mas peço desculpa ao meu nervosismo nesse momento, mas assim, quero deixar bem claro, estou muito feliz pelo convite, né? É uma satisfação tremenda de estar aqui hoje e podendo o quê? Multiplicar esses conhecimentos para levar coisas novas, né, para os nossos alunos, para os funcionários do Centro Paula Souza, do Estado. Muito obrigado a todos e fico à disposição. Ok, Adriana? Obrigada ao professor Rodrigo, obrigada ao Caio pela presença, né, nossos convidados de hoje. Obrigada a todos os participantes em nome da CIPA, do Centro Paula Souza. Nós agradecemos muito por estarem presentes e finalizamos por hoje, mas eu peço que vocês preencham a lista de presença, tá? Preencham a avaliação para nós, que é de extrema importância para saber a respeito desse evento, e peço para que vocês voltem amanhã, a partir das 14h30, estaremos aqui novamente, tá bom? Muito obrigada, pessoal!